Por ocasião do Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, em 28 de abril, o Jornada preparou uma série de 3 reportagens especiais. Hoje vamos contar a história de pessoas que enfrentam as consequências de um acidente de trabalho. Muitas delas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho e passam por dificuldades físicas, emocionais e até financeiras. Você sabia que, em média, 48 trabalhadores são excluídos do mercado de trabalho por dia em função de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais? Ninguém imagina ser vítima de uma fatalidade e ainda por cima ser surpreendido com a falta de apoio. O medo de mostrar o rosto é justamente por sofrer as consequências de um acidente de trabalho até hoje, 2 anos depois de ter sido afastado e já de volta às atividades. Hoje em dia eu me sinto como se fosse apenas mais um, dentro de um lugar que eu tinha um sonho de menino, fazer parte da instituição do Corpo de Bombeiros. Mas a partir do momento que você se machuca, você sofre de problemas, distúrbios, eles te esquecem, você fica jogado, você conta apenas como mais um. A pior sensação que poderia ter dói mais do que conviver com as sequelas que ficaram no joelho após o treinamento intenso no Centro Operacional do Corpo de Bombeiros. A gente começou a correr. Nessa corrida, eu senti como se meu joelho tivesse virado 180 graus. Meu joelho chegou a dobrar. Mas naquele calor da emoção de continuar o treinamento, você não dá bola. Mas depois nota que seu corpo está reagindo, porque você está com dor. Eu cheguei e relatei desse acidente para o superior. Foi quando eles chamaram as pessoas para poder atestar essa veracidade desse acidente de trabalho. Atestaram. Só que quando eu queria continuar, eu continuava batalhando, com dor. Chegou um belo dia que eu já não aguentava mais. Longe do trabalho, Sandra passa a maior parte do dia dentro do próprio condomínio. Tarefas simples como lavar a louça e arrumar a cozinha também ficaram mais difíceis. A pedido do chefe, Sandra, na época vigilante, aceitou trabalhar alguns meses como digitadora. Desenvolveu uma tendinite e uma série de outros problemas por ter perdido a força nas mãos. 5 anos após ser afastada do trabalho, Sandra não conseguiu voltar a usar o uniforme que ela tanto gostava, nem dar a entrada no pedido de aposentadoria, mesmo sendo considerada incapacitada de retornar ao serviço no atestado emitido pelos médicos. A tristeza é muito grande. Que pelo tempo, né, a gente pensa assim, 20 anos aí, daqui a pouco eu me aposento e vou viajar e vou viver. E não, a gente fica pelo INSS e o tempo que a gente fica não conta, né? Não conta. Você quando está encostado pelo INSS, você não tem direito a PIS, você não tem direito a nada, você é ninguém. Desde 2010, por ano, mais de 500 mil de acidentes de trabalho foram registrados em todo o Brasil. Só em 2013, em mais da metade dos casos, as vítimas acabaram afastadas do emprego por mais de 15 dias. E cerca de 15 mil trabalhadores foram aposentados por invalidez permanente. No Paraná, um acidente de trabalho quase foi fatal para um soldador, como conta o repórter Marcos Tosi. 2 trabalhadores soldavam as estruturas de um silo como este, quando a corda do balancim se rompeu. Eles caíram de uma altura equivalente a um prédio de 4 andares. Quem vê Anderson não imagina as sequelas e o trauma que ele carrega. A perna esquerda e a bacia tiveram de ser reconstruídas com placas e parafusos. Lá onde que a gente sofreu o acidente, tinha a corda amarrada do balancim. Se fosse assim cabo de aço, a gente não tinha sofrido acidente. Para quem trabalha em altura, é fundamental conhecer e aplicar o conceito de linha de vida. No caso de Anderson e do colega dele, esta linha não existia e foi um milagre eles terem escapado com vida. A linha de vida
É um sistema que nós passamos com a corda, onde o funcionário faz a sua ancoragem, a sua amarração, tá certo? Imaginando que você pudesse dele ter um mal súbito ou uma rajada de vento, escorregar ou cair do bandejão, ele ficaria preso pela linha de vida. Eu acho que tem que seguir as normas certas da segurança, entendeu? Colocar cinto, fazer tudo certinho, para não acontecer o que aconteceu comigo. O improviso e a falta de treinamento que colocam em risco os trabalhadores da construção civil também foram as principais causas do acidente com um pintor no Rio Grande do Sul, como conta a repórter Gabriela Scott. O acidente, que ocorreu quando ele pintava o telhado de uma concessionária, foi tão grave que ele passou por uma cirurgia para colocar uma prótese de aproximadamente 5 centímetros na coluna. Ele levou mais de 36 pontos. Abriu minha cabeça aqui, né? Que eu bati a cabeça numa janelinha vasculante ali e daí caí sentado e quebrou a espinha. E hoje a gente está com vários problemas, né? Tenho problema na bexiga, não seguro, né? Fiquei com problema, uma perna mais curta que a outra. Se eu caminhar umas 2 quadras daqui me cansa, eu tenho que parar, porque senão eu caio, né? Às vezes minha esposa tem que estar comigo. Se eu caminhar umas 2 quadras, começa a vir umas ferradas no pé, eu tenho que parar. Então ficou bem complicado para mim, assim. E o senhor tira alguma lição de tudo isso que aconteceu? O senhor aprendeu alguma coisa com isso? Eu me arrependo porque que eu fui voltar a subir lá, né? Eu fui atrás deles porque eles queriam pressa do telhado, porque estava muito enferrujado, estava feio. Naquela época eles tinham um feirão lá, então eles queriam que tirasse aquelas ferrugens. E a gente se arrepende porque eu não tenho aquela saúde que eu tinha antes, né? A gente olha, vê as pessoas fazendo serviço que eu gostava, hoje não posso fazer mais, né? A gente vê um cara pintando uma casa aí, a gente gosta, né? E não pode fazer. É complicado, eu nunca gostei de ficar parado, né? Em todos os casos, os acidentes não causaram só lesões e limitações físicas. Houve também o abalo emocional, o trauma de ver a vida mudar de uma hora para outra. Aqui é que se situam os riscos reais para a saúde mental, né? Ou seja, é aqui que pode ter, ele pode ficar vulnerável para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, e no limite, né, na sua face mais trágica, um risco de suicídio. Ações de conscientização desenvolvidas pelo Programa Trabalho Seguro visam justamente a redução de casos de doenças e de novos acidentes de trabalho por meio da prevenção. Se as pessoas adotassem condutas seguras, procedimentos seguros, tanto as empresas quanto os empregados, os acidentes não ocorreriam. Mas isso envolve não só conhecimento técnico, não só os aspectos do trabalhador saber o serviço que ele tem que fazer, da empresa conhecer ou qualificar os seus empregados, mas depende também de uma cultura das pessoas, cultura que transcende o ambiente de trabalho, de ser mais seguro, de ter mais cautela na vida, de ter uma vida de prevenção, de considerar que os riscos eles podem se transformar em danos. Se evitando essas situações, se evita que vidas sejam desperdiçadas, que situações inúmeras aconteçam e que venham a desaguar os processos dentro do Poder Judiciário. A saúde da gente mudar aqui é só um milagre profundo da parte de Deus mesmo. E é complicado para Deus mesmo poder fazer, é só Ele. Nós não temos condições de fazer nada assim fisicamente, não tem condições. Eu digo para as pessoas que trabalham o primeiro passo é ver se tem todo o equipamento, porque depois a vida não tem volta, né? Um sonho de menino, que era um castelo, que foi desfeito, que, sei lá, parece que o mundo caiu. Se você pegar meu uniforme, você vê que eu era mais fortinha, tô bem mais magra. Tudo isso, porque você entra num quadro de depressão que você fala assim, eu não sirvo para nada. – 28 de abril é o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial do Jornada, nós vamos conhecer histórias de trabalhadores que morreram em serviço. Nossa equipe viajou por várias cidades e conheceu as famílias dessas vítimas. Para quem fica, por mais que o tempo passe, a dor da perda está sempre presente. Ele saiu de manhã para trabalhar,
normal. E quando foi mais ou menos 10 horas, fiquei sabendo da notícia pela televisão. A notícia era de que o auxiliar de pedreiro Lorival Leite e outros 2 operários foram soterrados e morreram após o desmoronamento de um barranco na obra de construção de um prédio no Hospital Universitário de Brasília. Quando chegamos lá, estava tudo bagunçado, muita polícia, bombeiro, um monte de gente. Zilda, o Lorival chegou a comentar em casa sobre a questão da segurança no ambiente de trabalho? Ele não comentava muito, mas ele me pediu algumas vezes para poder comprar alguns equipamentos para ele, como luva, treina, para ele trabalhar. O celular ficou com a Polícia Civil e o inquérito ajudou a pedir na Justiça indenização por danos morais e materiais. Zilda fez um acordo com a empresa na Justiça e conseguiu indenização para os filhos. Eu acho que dinheiro nenhum traz a vida de uma pessoa, né? Assim, dá uma certa, assim, mais ou menos estabilidade para que os meninos possam, assim, estudar mais na frente para eles conseguirem fazer a vida deles, né? Mas a vida não traz de volta. Zilda não conseguiu a pensão por morte porque não era casada oficialmente com Lorival. No ano em que o acidente ocorreu, em 2011, neste canteiro de obras, mais de 122 mil benefícios de pensão por morte por acidente de trabalho foram emitidos pela Previdência Social em todo o Brasil. Isso só foi possível porque os trabalhadores tinham carteira assinada e as empresas faziam os recolhimentos mensais ao INSS. Mas seja qual for o motivo, se o acidente ocorrer durante a jornada de trabalho, a família pode buscar na Justiça direitos, como indenizações por danos morais e materiais. E é exatamente isso que nós vamos entender agora. A repórter Luana Carvalho, direto de Sergipe, nos mostra as dificuldades enfrentadas por 2 famílias para conseguir essas pensões. Desembarcamos em Itabaiana, a 60 quilômetros de Aracaju, Sergipe. Aqui nos encontramos com os familiares do motorista de caminhão Messias e do eletricista Guilherme, que morreram em um trágico acidente de trabalho. Os 2 trabalhavam na Energisa, empresa de energia do estado de Sergipe. O acidente aconteceu no dia 13 de setembro de 2014, por volta das 4 horas da manhã. Messias e Guilherme estavam de plantão quando bateram na traseira de outro caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. Os 2 morreram, deixando as famílias desamparadas. Dona Hilda, esposa de Messias, contou que no dia do acidente ele ainda chegou a ligar para ela pedindo socorro. Quando eu cheguei lá, ele já estava em cima da maca do SAMU. Já tinha tirado ele. Aí eu entrei no SAMU, pedi para eu entrar, ficar lá conversando com ele. Esperou ainda uns 20 minutos para a gente ser transferido aqui para o hospital de Itabaiana. Aí o médico começou a examinar. Quando apertou lá nele essa parte aqui, ele deu um grito tão grande dentro do hospital. Aí o médico disse, mas rapaz, o homem está todo bagaçado. Eu vi ele com aquela agonia, suspirando bem fundo. E se mexendo bem muito. Aí deu um grito bem grande, disse, chega aí, me acuda. Na hora que ele gritou assim, aí veio os médicos, os meninos, aí arrastaram ele para a sala de cirurgia. Ele disse, vamos tentar. Quando deu de meio, o médico chamou a família, aí me chamou. Aí veio me dar notícia, ele disse, tentemos, reagiu, mas quando ele parou, ele não voltou mais. Aí pronto. Messias deixou 4 filhos, 2 ainda menores de idade, e Dona Hilda disse que a situação financeira não ficou nada fácil para a família. Foi quando era com ele, ele fazia de tudo, nunca deixou faltar nada dentro de casa. E agora sem ele, recebeu uma pensão, que recebe a conta de pagar aluguel, água e energia. O que só é controlando, na semana que dá para passar bem, passa. Outra quando não dá, a gente controla. E assim vou seguir na vida, né? Pedindo muita sorte a Deus, só Deus mesmo. Guilherme também deixou 4 filhos, 3 deles ainda pequenos. A situação financeira depois do acidente piorou.
Só já se não fosse Deus mesmo na minha vida, eu não sei nem o que seria não de mim. Mas me pego muito com Deus, né? Tenho meus 3 filhos para criar agora sou pai e mãe deles, 3 eu converso muito com eles, que é uma coisa de meu filho não dá. Agora sou pai e mãe de vocês, tem que ter paciência um pouquinho. Ele era tudo para eles, né? Ela era tudo para eles, aí não deixava faltar nada. É como se diz, ele não era pobre, que nem o povo fala, mas de tudo eles tinham. Ele trabalhava para isso, para dar sustento do seu e da mulher dele. Muita saudade e tristeza por não ter ele aqui mais conosco. Os últimos dados levantados pelo Ministério da Previdência Social revelam que em 2 anos, no município de Itabaiana, o número de acidentes de trajeto durante a jornada de trabalho mais que dobrou. Em 2012, foram 6 acidentes e em 2013 foram registrados 17 casos. Em todo o Brasil, já foram mais de 100.300. Vários fatores explicam esses acidentes. A falta de sinalização nas estradas, a situação precária de algumas BRs do estado e um dos principais fatores, as más condições de trabalho oferecidas pelas empresas de transporte, uma falta de revisão mecânica dos veículos fornecidos. Foi o que aconteceu com o avião bimotor de uma empresa de táxi aéreo no Pará, que por falta de manutenção mecânica caiu e matou o piloto da companhia. Em Belém, a repórter Elane Magno conversou com a família da vítima. Entre as recordações de família de Marcos está a trágica notícia da morte do pai, o piloto Eduardo, de 51 anos. Em fevereiro de 2012, o avião que Eduardo pilotava caiu e explodiu após decolar do município de Cametá com destino a Belém, no Pará. Primeiramente ligaram para minha mãe, né? Aí falaram que o avião tinha desaparecido, mas não deram informação nenhuma onde tinha sido, nem o que tinha acontecido. Chegou lá na empresa, eles já tinham conhecimento de que não tinha sobrevivido ninguém. E não passou, falou que apenas que tinham desaparecido, o avião estava desaparecido e que ainda não tinham notícia de nada. Foi quando eu vi o salva-aéreo saindo e eles me falaram que já tinham achado 3 corpos e que faltava o 4º e não tinha sobrevivido ninguém. Por causa disso e com a comprovação de que o acidente aconteceu por falta de manutenção, o filho Marcos precisou da intervenção da Justiça do Trabalho para a empresa de aviação pagar à família indenização por acidente de trabalho, o que só aconteceu 3 anos depois do acidente e por meio de um acordo trabalhista. R$900 mil de indenização, divididos em várias parcelas. Na justiça a gente conseguiu provar que o errado eram eles, entendeu? E não os pilotos, que eles fizeram a parte deles. Isso que satisfaz mais a gente, entendeu? A honra do nome envolvido no acidente, que além de a gente perder o nosso pai, eles queriam botar ainda a culpa nele. Entendeu? É isso que mais satisfaz a gente. Se a dor pela perda de um parente pudesse ser quantificada, quanto ela valeria? E como saber se o valor da indenização corresponde ao dano causado pela empresa após um acidente de trabalho? Não se trata, a meu juízo, de uma indenização propriamente dita, mas apenas de uma compensação pela dor sofrida no tocante ao dano moral. Então, entendo que não há um ressarcimento integral do prejuízo, mesmo porque a morte do trabalhador não pode voltar atrás, né? A morte é um evento contra o qual nós não podemos mais discutir, mas é apenas para mitigar, compensar o sofrimento, não para reparar integralmente o prejuízo. Superar os traumas físicos e emocionais depois de sofrer um acidente de trabalho não é nada fácil. Quem consegue voltar ao mercado pode se considerar um vencedor. Afinal, para essas pessoas, a reintegração significa deixar para trás o medo de nunca mais voltar a ter uma vida normal.
Adriano não precisa escrever frases longas para explicar o que aconteceu com ele depois do acidente de trabalho que decepou a ponta de 2 dedos da mão esquerda. Reabilitação. Adriano, qual foi o sentimento de poder escrever essa palavra 7 meses depois do acidente, só que com os sentidos diferentes? É uma sensação de alívio, de retornar ao trabalho, né? De conseguir o sustento da minha família. Desse trabalho eu tiro o sustento da minha família, da minha casa. Só que eu ainda não me sinto 100% recuperado, né? Ainda tem algumas sequelas que eu fiquei do acidente, mas é uma sensação, um sentimento de alívio. O sentimento de hoje é bem diferente da dor sofrida pelo vigilante na guarita de estacionamento de um órgão público em Brasília. Na época, não existia cancela automática. O controle de entrada e saída da portaria era manual. Eu baixei a corrente, o carro entrou no que ele entrou, a corrente prendeu entre o pneu e o para-choque trazendo, levando a mesma até o meio do estacionamento. Eu achei que eu só tinha me machucado. Quando eu observei, né, eu tinha perdido as pontas dos dedos. Adriano ficou afastado do cargo pelo INSS para se recuperar. 7 meses depois, viu que podia continuar exercendo a função. Você trabalha no mesmo lugar onde aconteceu o acidente. Trabalho no mesmo local. Só que na época era contratado por uma outra empresa terceirizada. Isso, positivo. Por causa da falta de apoio da empresa terceirizada e do acidente, Adriano busca agora um apoio da Justiça do Trabalho. De maneira nenhuma eu quero me aposentar, eu quero continuar trabalhando. Só que é um direito que eu tenho, que eu descobri desse direito e estou correndo atrás. Como cidadão brasileiro, pago meus impostos. Então eu quero que seja exercido o meu direito, que é o auxílio acidentário. Uma porcentagem acima do salário até eu aposentar sobre a sequela que eu fiquei, que eu não sou mais normal. Queira ou não queira, eu não sou mais. A falta de luvas de proteção durante a construção de uma casa em São Paulo contribuiu para a perda dos 2 braços e das 2 pernas de Severino. O ferro ele não chegou a encostar no fio. Ele ficou de longe assim, só no fogo. Então me grudou. Se ele bate, me jogava longe. Eu podia perder menos, né? Mas como fiquei grudado, fiquei um tempo grudado, então queimou os 4 membros. Os novos passos na vida de Severino representam uma vontade dele de ter uma rotina de vida, de trabalho. É muito importante essa prótese, viu, cara? No começo eu ficava lá quase jogado no sofá. O primeiro passo meu, eu andei 1,80 m assim, né? Gente, eu chorei demais, cara. De alegria, de emoção. Trabalhe com segurança, porque eu vou te falar, não é fácil você perder uma perna e um braço, ou até mesmo os 4 membros que... O pedreiro Mauro exibe no corpo as marcas deixadas pela massa de cimento com a qual ele trabalhou durante anos. A massa normal, você faz ela, chega à tarde, ela não presta mais, né? E essa não, ela fica 3 dias sem endurecer, porque você vai usando ela. Aí de cada vez que você vai usando ela, mais forte vai ficando o produto, a química do produto. Se ela cair num cortado seu, já fica queima já, arde. Aí você tem que correr e lavar rapidão. Que ela come, ela corrói a mão da gente. Tão forte que ela é. O descaso inicial do empregador fez o problema se agravar, mas no ano passado ele conseguiu uma licença médica e iniciou o tratamento. A médica me deu 6 meses. A primeira vez foi 2 meses, agora me deu 6. Aí eu fui no médico, no INSS esses dias, ele falou que eu não tenho mais perícia, né? Quem vai resolver é lá em Cuiabá com a reabilitação, né? A reabilitação a que seu Mauro se refere é um serviço previdenciário prestado pelo INSS. Ela é destinada aos segurados da Previdência Social, os seus dependentes, os aposentados e as pessoas com deficiência. Só nessa gerência do INSS em Cuiabá, atualmente há 1.500 segurados em alguma etapa do processo de reabilitação profissional. Ele envolve desde a perícia médica e a concessão de benefício previdenciário até a reinserção ao mercado de trabalho. Dentro desse processo se inclui elevação da escolaridade, para se atingir um número mínimo de escolaridade conforme a exigência dos cursos, os cursos de capacitação profissional e o encaminhamento para vagas no mercado de trabalho.
As pessoas com deficiência e o trabalhador reabilitado contam com o respaldo da Lei dos Benefícios Previdenciários. No artigo 93, ela estabelece proporções a serem cumpridas por pequenas, médias e grandes empresas. Mas muitas vezes, os órgãos de fiscalização e mesmo os trabalhadores encontram dificuldades nesse processo. Se eu não posso trabalhar em obra, não sei o que eu vou fazer, né? Eu não tenho estudo, eu não sei fazer outra coisa, né? Dá uma angústia? A gente pensa, né? Você deve, você tem compromisso, tem filhos, tem, né? Casa, né? Fica difícil. A reabilitação profissional é oferecida em 620 agências do INSS em todo o país. Dados do Instituto mostram que em 2012, mais de 17 mil trabalhadores contaram com o benefício. São muitos casos com êxito que o segurado nós temos, por exemplo, segurados que fazem cursos técnicos de longa duração. Então, retornam para o mercado de trabalho numa outra função, com salários melhores. De Londrina, no norte do Paraná, vêm histórias de pessoas que ficaram com sérias limitações após acidentes. Elas, no entanto, aprenderam a conviver com as suas deficiências e hoje se dedicam a conscientizar os outros a não cometerem os mesmos erros. Claudines Bartolomeu chega em casa dirigindo o próprio carro. Outra conquista é conduzir a cadeira de rodas. Sim, uma conquista diante do diagnóstico que ele recebeu após um acidente de moto. E o médico, na época, me deu o diagnóstico de... Ele falou na cama do hospital para mim que eu tinha sofrido uma lesão grave, que eu ia ficar numa cama praticamente pro resto da vida vegetando. Poucos anos antes, o pai de Claudines, seu Domingos, havia perdido um braço em acidente de trabalho. Um baque após o outro na família de Dona Maria Helena. Daí a gente teve que unir junto para suportar tudo isso, né? Que até um dia ele começou a chorar bastante, acho que no começo. O pai dele falou assim, se chorar resolve, então vamos sentar nós três aqui e vamos ficar chorando. Porque não vai resolver, a gente tem que lutar. Contrariando as previsões iniciais, além de recuperar parte dos movimentos, o filho de Dona Maria Helena e seu Domingos se transformou em um atleta paralímpico, colecionador de medalhas em competições nacionais. O pai, que não sabia nadar, caiu na piscina para acompanhar o filho. Hoje, eles treinam juntos. No mesmo bairro da cidade de Londrina, mora um casal que virou referência no enfrentamento dos acidentes de trabalho. Eles mantêm um site para apoiar pessoas que sofreram mutilações. Flávio perdeu os braços ao tocar nos fios de alta tensão. Não usava equipamento de proteção, nem se certificou de que a rede estava mesmo desligada antes de executar o serviço. Jane quase perdeu a perna em um acidente de moto em que avançou a preferencial sem olhar. Hoje, ela anda com a ajuda de uma órtese. O Flávio e a Jane trabalham hoje no apoio a pessoas que sofreram mutilação e também fazendo palestras sobre prevenção de acidentes. E quando se trata de prevenção de acidentes, Flávio, a conversa de vocês é sempre franca e direta. Por que é assim? Exato. Por quê? Porque a gente quer mostrar para as pessoas, né? Eu conto a minha história, eu conto esse choque elétrico que eu levei de 13.800 volts, para as pessoas olharem e acreditarem que um acidente de trabalho pode mudar a sua vida completamente. Então não dá para você usar meias palavras. Você tem que ser direto, objetivo, contar. Tanto é que assim, eu conto o que foi que aconteceu comigo no meu acidente. Eu não morri por 10 segundos. A gente tenta falar a nossa história, deixar a pessoa bem consciente para a pessoa evite que a pessoa vá trabalhar consciente, para não fazer a mesma besteira que a gente fez. Que nós vamos carregar isso aqui pro resto da nossa vida. E eu quero que as pessoas olhem, escutem a nossa palestra e não façam a mesma besteira.